Olá pessoal, salve Maria Santíssima. Hoje eu não vou enrolar muito na introdução, porque eu quero falar sobre o ponto importante na vida do Padre Pio, que é a sua ordenação sacerdotal. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, para dar o seu like, para comentar aqui embaixo, mas principalmente para compartilhar esse vídeo, para que essa linda história do Padre Pio possa chegar a várias pessoas. Sabe, meus queridos, eu sou devoto do Padre Pio porque foi através da história dele, né? A história dele foi usada por Deus para minha conversão. E o meu desejo é que essa história chegue também a mais pessoas, para que elas possam conhecer o Padre Pio. Tenho certeza que se você compartilhar o nosso vídeo, essa história vai chegar a alguma pessoa que precisa ouvir e que também será convertida através do Padre Pio. E muito obrigado por você estar aqui comigo hoje novamente. Vou deixar fixado aqui nos comentários a playlist completa dos nossos vídeos sobre Padre Pio, ok? Então vamos lá. Depois do milagre da bilocação do então Frei Pio, de Sant'Elia di Pianesi para Udine, onde começa toda a linda história do Padre Pio com a sua filha espiritual Giovanna Risani, o então Frei Pio ele continua os seus estudos, trilhando seu caminho à tão sonhada ordenação sacerdotal. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card também os 2 vídeos que falam sobre a Giovanna Risani. Pois bem, depois de ter acontecido todo aquele evento ali na casa em Udine, ou na mansão em Udine, ele continua a trilhar os seus estudos. E nós podemos dizer que o Padre Pio não teve assim um estudo muito profundo, não teve professor de teologia, não teve professor de filosofia. Na verdade, ele recebe ali uma educação, vamos dizer assim, um pouco caseira, sem uma instrução muito profunda. Apenas ali dos frades capuchinhos, que eram seus irmãos de convento, eles que auxiliam ali nos estudos do Padre Pio. Mas ele consegue terminar o 2º grau, o liceu, e em 1905 ele vai estudar retórica, e ele estuda de 1905 a 1906. Retórica é a disciplina responsável por ensinar os padres a serem, em resumo, bons pregadores. Apesar do Padre Pio ter estudado retórica, ele não era um bom pregador. Na verdade, ele tinha muita dificuldade em suas pregações públicas, diferentemente de suas pregações privadas, que ele fazia no confessionário, onde ele converteu várias e várias pessoas. Então, depois de concluir essa fase dos estudos, ele foi estudar filosofia no ano de 1907, quando então ele faz os votos solenes e perpétuos dos capuchinhos. São os votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência. Logo depois, ele inicia os estudos em teologia e no ano de 1909, ele é ordenado diácono. E ele volta para trabalhar com o pároco de sua terra natal, lá em Pietreutina. Mas o que mais chama a atenção é o motivo que o levou de volta a Pietreutina. O Frei Pio, ele vivia constantemente doente. Ele tinha problemas físicos que iam de uma irritabilidade intestinal e vômitos constantes que o impediam de segurar o que ele comia no estômago por várias semanas, até febres altíssimas. Ele chegou a passar 6 meses vivendo à base de leite e sopa de legumes. Além disso, ele tinha uma tosse violenta que deixava ele com dores de cabeça terríveis, que o fazia perder até a fala, por vários dias. Ele tinha febres tão intensa que os médicos não sabiam como ele ainda permanecia vivo, porque a febre dele chegava a 48 graus. Lá em Pietreutina tinha um médico chamado Jorge Festa, que ele relata nunca ter visto outro caso como o do Frei Pio.
em alguns escritos do médico, ele diz que quando ia visitar o Frei Pio para examiná-lo, ele tinha que levar consigo um termômetro que ele usava em experimentos científicos, porque os termômetros convencionais não eram suficientes para aferir a temperatura do Frei Pio. O médico dizia que o Frei Pio se manter vivo com uma temperatura tão elevada não havia explicação. Ele contava que já havia visto casos de pacientes com 44 graus de febre, mas que essa temperatura tão elevada era o que ele chamava de pré-agônicas, porque levava o paciente à morte logo em seguida. Diante desses problemas graves de saúde, o Frei Pio foi examinado por vários médicos e eles nunca descobriam qual era o problema dele. Até que em 1908, em exames com um médico, ele foi diagnosticado com tuberculose, que naquela época era uma doença fatal. Passou por outros médicos e esse diagnóstico logo foi revisto, inclusive por especialistas de Nápoles. Conseguiam dizer o que o Frei tinha, mas não eram tuberculose. E o que chamava a atenção dos médicos era que depois desses episódios que levavam o Frei Pio a sofrer grande agonia, tudo sumia como se nada tivesse acontecido. Sofria uma grande agonia à noite, com febres altíssimas, e amanhecia como nada tivesse acontecido. E essa situação, ela perdurou durante várias décadas. Então, quando ele foi ordenado diácono, ele foi mandado para casa, em Pietreutina, não em razão de sua ordenação, mas por conta da sua doença. Os superiores do Padre Pio, do Frei Pio, o mandaram para casa para restabelecer a sua saúde, ou, caso fosse a vontade de Deus, morrer perto da família. Os seus superiores, eles sempre acharam que o Frei Pio não duraria muito tempo. Eles achavam que logo ele morreria, porque a saúde dele era muito frágil. E todas as vezes que ele estava em Pietreutina, ele melhorava. E depois dessa melhora, ele era chamado de volta para algum convento em outra cidade. E quando ele ia para o convento em outra cidade, sua saúde piorava novamente. E novamente ele era mandado para Pietreutina e sua saúde recobrava. E essas idas e vindas do Frei Pio foram várias, até que ele foi encaminhado para San Giovanni Rotondo, onde lá ele permaneceu até a sua morte. Em cartas trocadas com seu diretor espiritual, o Padre Benedetto, o Frei Pio temia que todo aquele problema de saúde fosse uma punição divina por algum pecado que ele não havia confessado. Eu quero que você preste bem atenção no trecho dessa carta, que ele escreve para o Padre Benedetto, onde o Frei Pio fala sobre essa situação dele. Há vários dias, minha consciência tem se atribulado continuamente por minha vida passada, que desperdicei de forma tão perversa. Porém, o que particularmente tortura meu coração e me aflige em extremo é a preocupação quanto à incerteza de ter confessado todos os meus pecados de minha vida passada, e mais do que isso, quanto a saber se os confessei bem. Caro Pai, preciso de sua ajuda para acalmar a inquietude do meu espírito, pois, e precisa crer em mim, esse é um pensamento que vem me destruindo. Gostaria de fazer uma confissão geral, mas não sei se isso seria bom ou ruim. Por favor, ajude-me, ó Pai, pelo amor de nosso querido Jesus. Então veja, ele passava por uma agonia extrema, um sofrimento terrível, e a preocupação dele era de não ter confessado algum pecado, ou de ter confessado mal. A preocupação dele era desagradar a Deus e não com a sua saúde em si. Enquanto tudo isso acontecia, o Padre Benedetto,
Ele corria atrás de tudo para que o Frei Pio pudesse ser ordenado o mais rápido possível, porque ele pensava que o Frei Pio não teria tanto tempo de vida e sabia que o sonho dele era ser ordenado padre. Em 6 de julho de 1910, o padre Benedetto ele envia uma carta para o Frei Pio dizendo que tudo estava organizado e certo para a sua ordenação. E ele deveria ir até Morcone, uma cidade próxima de Pietrelcina, aprender as rúbricas da missa. Assim que ele recebe essa correspondência, o Frei Pio ele se apronta rapidamente e viaja para Morcone. Mas quando ele chega lá, ele é acometido de fortes cólicas e vômitos constantes. E o mestre dos novícios de Morcone manda uma carta para o padre Benedetto dizendo para ele enviar o Frei Pio para casa, porque ele temia que o Frei ia morrer ali no convento. E o padre Benedetto faz isso. Ele autoriza o Frei Pio a ter aulas sobre rúbricas da missa com Dom Salvatore Panulo, lá em Pietrelcina. Nessa carta, enviada pelo padre Benedetto, ele responde à inquietação do Frei Pio. E essa resposta é uma pequena aula para nós, pequena, mais profunda aula para nós. Veja bem o que ele diz ao Frei Pio. Seus sofrimentos não são punições de Deus, mas são caminhos para se obter o mérito que o Senhor está lhe concedendo. E essas sombras que pesam sobre a sua alma são geradas pelo demônio para feri-lo e afastá-lo do seu caminho. Recorde-se sempre, eu lhe exorto, quanto mais Deus se aproxima de uma alma, mais o inimigo se perturba. Então, o Frei Pio conclui seus estudos e se ordena sacerdote no dia 10 de agosto de 1910. O seu pai e irmão não puderam comparecer na ordenação porque eles estavam em Nova York trabalhando. E Frei Pio vai com sua mãe e sua irmã de carroça de Pietrelcina até Benevento para ser ordenado pelo então arcebispo Paolo Chinozzi. Após ele ser ordenado, o agora Padre Pio, ele retorna para Pietrelcina e quando ele chega na cidade, uma grande festa aguardava o padre. Com todo o povo da cidade e uma banda local esperando logo na entrada. No livro Padre Pio, a História Definitiva, Bernard Ruffin, ele narra como foi essa chegada do Padre Pio na cidade natal. A banda acompanhou o Padre Pio até a sua casa, enquanto ao longo do trajeto os entusiasmados habitantes locais jogavam-lhe cascatas de moedas e doce. Em casa, sua mãe realizou uma grande festa, durante a qual o Padre Pio permaneceu sentado com a cabeça curvada, corado de emoção. Aquele lindo dia de minha ordenação seria sempre lembrado por ele como um dia em que se sentira no céu. Esse relato é importante para nós observarmos como eram as coisas antigamente. A cidade inteira fazia festa para receber o novo padre na cidade. Aquele povo sabia o que era a presença de um sacerdote na cidade. Naquela simplicidade toda, aquele povo ele sabia que um padre chegando em sua cidade era o próprio Cristo que chegava, diferente dos dias atuais, E 4 dias depois, o Padre Pio celebra sua primeira missa em Pietrelcina. Mas veja, diferente do que a gente possa pensar, o começo do sacerdócio do Padre Pio não chamou a atenção do povo, como seria seu futuro em San Giovanni Rotondo. Na verdade, o Padre Pio era muito impopular. Naquela época, havia uma orientação em regulamento de que a missa celebrada de forma regular, o que é a missa celebrada de forma regular? São missas celebradas todos os dias. Então essas missas deveriam ter no máximo 30 minutos. Mas as missas do Padre Pio duravam 2 horas. E o povo dali começou a ficar bravo com aquela missa longa, E acabava por abandonar a missa no meio.
E essas reclamações desse pessoal, desse povo, acabou por chegar no pároco, né, que resolveu participar de uma celebração para entender por que a missa do Padre Pio demorava tanto. E ele notou que no momento dos chamados memento dos vivos, né, que é a parte da oração eucarística, em que o padre diz: lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos e filhas. O Padre Pio ele passava 1 hora em silêncio rezando por todas as pessoas que ele conhecia, seus familiares, seus amigos, as pessoas da comunidade, as pessoas que o haviam pedido, né, orações, né? E também rezava intercedendo pelo mundo inteiro. Isso mostra o quanto o Padre Pio amava Deus, né? Esse amor era tão grande que transbordava para o mundo inteiro. Ele não foi um pregador, um grande pregador público, mas ele destinou toda a sua vida à conversão dos pecadores. A vida dele é a prova do seu amor por todas as criaturas de Deus. Então, olha só, ele se torna padre, né? E suas missas duravam 2 horas inteiras, porque ele dedicava 1 hora para rezar pela conversão do mundo, né? Seu confessionário era lotado, né? E ele passava até 14 horas dentro daquele cubículo, livrando as pessoas dos pecados e da condenação eterna. Às vezes, os próprios irmãos ali de convento tinham que mandar as pessoas embora, porque enquanto tivesse uma única pessoa para se confessar, ele não saía do confessionário. E nós veremos no próximo vídeo que as chagas que foram impressas no Padre Pio, né, e causava grande dor a ele, elas foram impressas porque ele pediu a nosso Senhor Jesus Cristo que queria sofrer pelos pecadores, queria sofrer para a conversão do mundo inteiro. Então esse era o amor que o Padre Pio sentia pelo mundo, sentia pelos homens. Esse homem santo, ele é um grande exemplo para nós. E deveria ser um grande exemplo, principalmente para os sacerdotes. E principalmente para aqueles que não têm zelo pelas coisas santas, né? Que celebram a missa de qualquer jeito. Enfim, que Padre Pio interceda por nós e pelos nossos sacerdotes. Interceda para que os bons sacerdotes, para que eles sejam sempre protegidos dos perigos e do mal, e para aqueles que não se importam tanto com as coisas santas e com o povo de Deus, para que eles se convertam. E no próximo vídeo, nós falaremos sobre as chagas impressas no corpo do Padre Pio, as dores que elas causavam, as perseguições que ele sofreu por conta dessas chagas, as investigações que foram feitas, né? Enfim, nós vamos conhecer a verdadeira história sobre as chagas que foram impressas no corpo do Padre Pio, né? Como ato de amor. Então, se você quiser conhecer essa parte da história do Padre Pio, se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa ser avisado em primeira mão. E se você gostou desse vídeo, né, dê o seu like, comente aqui embaixo, né, e compartilhe nos grupos da família, nos grupos de amigos, enfim, compartilhe para que a história do Padre Pio possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e viva Cristo Rei!